A viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova Delhi, na Índia, para uma visita de Estado entre os dias 24 e 27 de janeiro, deve ter como destaque a assinatura de 10 a 12 acordos ligados a comércio e investimentos, informou o Ministério das Relações Exteriores. Em 2019, o Brasil exportou 2,76 bilhões de dólares para a Índia, número considerado baixo pelo governo, que vê potencial de crescimento, sobretudo nas áreas de alimentos e energia. No ano passado, foi registrado um déficit comercial de 1,49 bilhões na relação com o país asiático, uma reversão do superávit de 246 milhões de 2018, segundo dados atualizados do Ministério da Economia. Há muito potencial a ser explorado, disse o embaixador Reinaldo José de Almeida Salgado, secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia. Existe algo a melhorar e isso é um dos objetivos da visita, afirmou. Brasil e Índia devem assinar acordos para facilitar os investimentos mútuos e de cooperação nas áreas de segurança cibernética, bioenergia e saúde, destacou o embaixador. O objetivo da viagem de Bolsonaro é ter esse olhar específico para a Ásia, que é de longe a região mais dinâmica do mundo e também uma região que tem 65% da população mundial. Com a Índia, ainda temos muito espaço para melhorar o comércio, reforçou o diplomata. Ao menos 6 ministros estão confirmados na comitiva presidencial. Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, Tereza Cristina, da Agricultura, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Osmar Terra, da Cidadania. Em 25 de janeiro, Bolsonaro tem na agenda todo o protocolo relacionado a uma visita de Estado, incluindo reuniões com o presidente indiano e o primeiro-ministro Narendra Modi, bem como a ida ao Memorial de Gandhi. No dia 26, participará como convidado das comemorações do Dia da República e, em 27 de janeiro, mantém encontros com empresários indianos. Apesar de o governo trabalhar nesse sentido, Bolsonaro não deve anunciar durante a viagem a isenção de visto de entrada para turistas indianos. Isso porque ainda estão em andamento estudos que permitam viabilizar a medida. No momento atual, não estou seguro de que esta análise interna poderá ser concluída antes da visita, disse o embaixador Salgado. No ano passado, o Brasil isentou de visto de entrada os turistas provenientes do Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida foi tomada sem que houvesse reciprocidade desses países em relação aos turistas brasileiros. As informações são da Agência Brasil. Assista a entrevista do embaixador José de Almeida sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Índia. Do embaixador e depois perguntas, quem quiser fazer suas perguntas. Eu queria informar que nós já conseguimos, junto à Embaixada da Índia, para quem está credenciado para a viagem, facilidade para a obtenção do visto. Então agora a coisa já está combinada com os indianos, tá bem? Para a obtenção dos vistos correspondentes para as equipes. Eu sei que é o caso do Clavo, não sei se tem... A Índia... aqueles que tiveram no briefing que eu fiz para a China não vão se surpreender que eu prefiro colocar sempre o contexto geral, não apenas da visita com relação ao contexto interno brasileiro, mas também dentro do contexto muito mais amplo da política externa brasileira para a África, né? Porque eu acho que essas coisas são profundamente interligadas e a gente não pode entender política externa dissociada da realidade do Brasil, né? E essa realidade, como todos nós sabemos, é uma realidade de reformas, é uma realidade de modernização, é uma realidade de abertura da economia. O presidente tem feito um esforço sistemático, eu acho que isso está bem claro ontem também, com relação ao CDE, por exemplo, de melhorar o ambiente de negócios, abrir a economia brasileira, aumentar a nossa inserção nos fluxos internacionais de comércio, e nas cadeias globais de valor, e tornar o Brasil, em suma, mais atraente para investidores estrangeiros em benefício da sociedade, em benefício da população. E é óbvio que a Ásia, e como eu disse já naquele briefing anterior, é a região mais dinâmica do mundo, né? É uma região que tem 4 bilhões de pessoas, ou seja, 65% da população mundial,
já é o nosso principal destino de exportações, né? Nós exportamos para a Ásia no ano passado 41% das nossas vendas globais, importamos 33,8%, significa que nós temos um saldo comercial bastante significativo. Em números, foram 92,7 bilhões de dólares para a Ásia o ano passado, portanto, um número muito expressivo. Então, a realidade já é essa, é uma realidade de aproximação comercial, mas há muito potencial a ser explorado, e um exemplo clássico do potencial que nós temos para ser explorado é justamente a Índia. Porque na Índia, que é um país, que será o país mais populoso do mundo em 2030, um país que tem crescido a taxas na casa de 7% ao ano. Esse ano acho que dará um pouquinho mais baixo que isso, mas nos últimos anos tem sido de 7% ao ano. Portanto, um país que terá 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em 2030, é um país para onde, com o qual nós temos um comércio de apenas 7 bilhões de dólares. Então, existe claramente aí algo a melhorar, né? Nós já tivemos um comércio na casa de 10 bilhões, mas existe algo a melhorar, e é algo que é um dos objetivos da visita, naturalmente. Para além da dimensão puramente comercial, existe uma dimensão política importante. Eu lembro aqui que a Índia é parceira do Brasil num certo número de mecanismos, e eu vou citar apenas alguns mecanismos como o BRICS. Nós tivemos a visita do primeiro-ministro Modi em novembro último ao Brasil, o IBAS junto com a África do Sul, o BASIC, que é um grupo na área, enfim, da Convenção de Mudança do Clima, o G20, o G4, que defende mudanças no Conselho de Segurança da ONU. São todos mecanismos em que nós interagimos muito de perto com a Índia. E lembrando que o primeiro-ministro Modi veio aqui, e também o presidente Xi Jinping no ano passado, eu quero lembrar também que esse olhar especial que nós temos tido com a Ásia significou que o presidente da República foi 2 vezes à Ásia no ano passado, uma primeira vez para a reunião do G20 em Osaka, no meio do ano, e em outubro para a entronização do imperador japonês, e também a visita de Estado à China, que foi extremamente bem sucedida. Em maio, nós já tínhamos tido a reunião da Comissão de Alto Nível com a China, que foi co-presidida pelo vice-presidente Mourão, e recebemos, como eu disse, os 2 altos mandatários de Índia e China, a culpa do BRICS, e nessa ocasião, acho que todos vocês lembram, houve encontros bilaterais, foram encontros bilaterais de substância com esses países. Lembro também que a Ásia, em vários países da Ásia, está na fronteira tecnológica em todo tipo de tecnologia espacial, materiais 2D, internet das coisas, etc. E esta é uma área que, desde o início, este governo tem dado muita importância, na medida em que a pesquisa, desenvolvimento e inovação são essenciais para o próprio desenvolvimento brasileiro, né? E, naturalmente, estamos, como sempre, abertos a investimentos estrangeiros, né? A Índia já tem, e eu vou dizer isso um pouco mais adiante, bastantes investimentos no Brasil, mas queremos sempre mais, né? Em resumo, enfim, este é o contexto interno do Brasil, é o contexto da Ásia, e é o contexto de trabalhar, enfim, em benefício da sociedade e do setor produtivo brasileiro. Bom, sobre a visita em si, é uma visita de Estado que tem outras características, né? Porque o presidente Bolsonaro será também o convidado de honra nas comemorações do Dia da República, que é uma elevada distinção, né, e tem um elevado caráter simbólico. A visita se dará nos dias 25, 26 e 27. Né? No dia 25 nós teremos a visita de Estado, 26 é o Dia da República, e eventos empresariais no dia 27. Né? E que culmina esse processo que eu já estava lidando de olhar especial para a Ásia durante o governo Bolsonaro. Né? Ele já tinha se encontrado com o primeiro-ministro também, à margem do G20 em Osaka, né? Durante o BRICS foram inúmeros as autoridades indianas, inclusive em nível ministerial, que estiveram no Brasil. Né? O presidente se encontrará naturalmente com o primeiro-ministro, com o presidente da República. Seguramente temas de comércio e investimentos, como sempre, figurarão de maneira de destaque nessa coisa, nessa programação. Como eu disse, são 7 bilhões, que é um número bastante significativo, mas muito aquém do potencial do Brasil. A Índia é o 4º principal parceiro do Brasil na Ásia, e
35% das nossas exportações são de petróleo, e aqui eu acho que é um dado relevante, porque a Índia é um dos maiores importadores de energia do mundo, né? E eles importam 80% do petróleo que consomem, né? Eu acho que já é o terceiro maior consumidor de energia do mundo. E esta é uma área, energia como um todo, é uma área em que nós temos muito a colaborar, não apenas como supridor confiável de petróleo que somos, e com, enfim, o aumento da produção de petróleo brasileiro na próxima década, seremos ainda mais, né? Mas também por meio de cooperação em uma área que nós estamos na vanguarda, e que nos interessa cooperar com a Índia, interessa a Índia cooperar conosco, que é a área de bioenergia, né? E nesse setor de bioenergia terá particular destaque durante a visita, né? Nós vamos assinar um memorando de entendimento na área de bioenergia. Este será um dos temas centrais no painel empresarial do dia 27, no seminário empresarial do Business Day do Brasil. E o ministro Bento Albuquerque também participará de eventos próprios, de agendas próprias, ele irá antes do presidente. Então, isso é uma coisa muito relevante para a visita e para o futuro da relação, a cooperação na área de energia, em particular de bioenergia. Investimentos, a gente talvez tenha escutado menos dos investimentos indianos que de outros países, mas a Índia já está entre os 10 principais parceiros que investiram no PPI, né, com 7,4 bilhões investidos em 10 projetos do PPI, né, com destaque para a de transmissão de energia da Sterlite Power. E vocês olhando no site dessa empresa na internet, você vê que são várias linhas de transição, mas talvez individualmente nenhuma delas tenha a importância, talvez, de União para Belo Monte, mas no seu conjunto estão em todas as partes do Brasil e são todos investimentos do PPI, né? Então, durante essa visita, nós teremos um café da manhã com CEOs de empresas indianas do Presidente da República e um seminário empresarial no dia 27, depois eu passo um pouco a programação disso. E a ideia aí é apresentar um novo Brasil, processo de reformas, como nós somos atrativos, e também os pontos mais específicos da carteira de investimentos. A secretária executiva do PPI estará lá, né? Também, obviamente, durante a visita, vamos examinar temas da agenda bilateral um pouco mais ampla, energia, como já disse, ciência e tecnologia, inovação, agricultura, defesa. Eu acho que um ponto importante disso é que nós já temos uma parceria estratégica com a Índia, mas nós queríamos criar mecanismos que permitam estimular e organizar essa parceria estratégica, e um dos pontos centrais da visita para nós é justamente a aprovação de um plano de ação para o fortalecimento da parceria estratégica, que através, enfim, da comissão mista, permitirá mapear e estimular a consecução dos objetivos da parceria estratégica e também, como sempre nessas visitas, nós vamos assinar uma série de acordos na área tributária, na área de investimentos, na área de energia, como eu disse, segurança cibernética, saúde, etc. A lista final, como sempre, nós estamos ainda em processo final de negociação, será dada àqueles que estiverem em Delhi. Muito rapidamente, o programa da visita, eu acho que eu já disse os grandes temas, será concentrado a visita do Estado no dia 25, haverá uma posição de ofrenda floral no Memorial do Gandhi. Depois, com o primeiro-ministro Modi, haverá 2 reuniões, uma mais restrita, depois uma mais ampla, com a participação de todas as delegações, almoço sendo oferecido pelo primeiro-ministro da Índia. O jantar desse mesmo dia será oferecido pelo presidente da República da Índia. No dia 26, o dia é particularmente todo dedicado à cerimônia no Dia da República, que é na Esplanada de Nova Delhi, a principal. E no dia 27, o café da manhã com empresários indianos, seguido da abertura do seminário, no caso do presidente, e o seminário, obviamente, corre durante o dia todo. A delegação ainda está em fase final de composição, pelo menos da informação que nós temos no momento. Os seguintes ministros deverão participar, isso, enfim, sujeito a confirmações de outros de última hora, ou se não estão absolutamente confirmados, mas essa
é, pelo menos, a intenção. O nosso próprio ministro, Ernesto Araújo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de Minas e Energia, como eu já disse, Bento Albuquerque, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, o ministro Augusto Heleno, do GSI, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Então, isto em grandes linhas, o programa do presidente da delegação. Muito rapidamente sobre o evento empresarial, para além de uma sessão inaugural em que contará com a participação dos ministros e do presidente da República, nós estamos sempre naquela linha de melhorar investimentos, ampliar e diversificar a pauta econômico-comercial e inovação. Nós teremos aí 3 painéis nesse grande seminário, um sobre a economia brasileira, e a apresentação do que é, um segundo painel sobre energia, aí haverá 2 subpainéis, um sobre bioenergia, outro sobre petróleo e gás. Em paralelo, isso é importante lembrar, haverá um diálogo sobre a indústria de defesa nos 2 países, também é outra área de fundamental importância, e um último painel sobre inovação. Então, dentro daquelas linhas que eu sempre venho repetindo nos meus briefings, do que são as prioridades da política externa brasileira para a Ásia. Esqueci de alguma coisa? Então, eu acho que é isso por enquanto. Você vai identificar quem fala, por favor, tá? Eu peço apenas que, ao tomar o microfone, se identifique o nome e empresa para registro nosso aqui, tá bem? Vamos começar aqui, então, por ela e depois pela... Bom dia, tudo bom? Ingrid do Correio Brasiliense. Eu queria saber se tem alguma chance da liberação dos vistos para os indianos saírem ainda nessa visita para a Índia. Os indianos eles demonstraram interesse em um acordo mais amplo, comercial com o Mercosul, levando em conta que existe um acordo muito tímido ainda, de 400 produtos, mais ou menos, por um total muito maior de linhas tarifárias. Existe essa possibilidade de se falar sobre um acordo comercial mais amplo? Uma terceira pergunta. Até nessa linha que ele falou do Mercosul, Nilson Clava, Globo News, tem alguma possibilidade do governo brasileiro focar... essa iniciativa que vem desde o ano passado, o governo brasileiro focar no mercado asiático, tem a ver também, ou com o esfriamento do Mercosul diante da mudança do governo argentino, isso pode influenciar e estimular ainda mais essa aproximação com o mercado asiático? Muito obrigado. Bom, sobre vistos, a primeira coisa, como sempre, é que a atração do turismo estrangeiro, facilitação de viagens de estrangeiros que venham enfim, para fazer negócios em viagens de curta duração ao Brasil, certamente é algo que claramente se enquadra nesse processo de modernização e abertura da economia brasileira. Eu acho que é claro que isso não é ao acaso, isso tem um fundamento legal, né? Mas é claro que quase sempre, quando você tem uma decisão macro, e a decisão macro é de facilitar, né, você tem que estudar as melhores formas de implementação nos casos específicos, né? E este é o caso da Índia no momento. Nós estamos no processo de análise interna para definir modalidades e cronogramas. E no momento atual, eu não estou seguro de que essa análise interna poderá ser concluída antes da visita do presidente da República. Sobre o acordo mais amplo, seguramente isso será parte, pelo menos da nossa parte, das discussões. Eu recordo que no ano passado nós tivemos, no caso do Mercosul, uma videoconferência com os indianos. O Mercosul deixou claramente expressa a opinião de que nós queremos não apenas mais, mas algo substancialmente mais ambicioso na direção de um acordo de livre comércio. E houve uma receptividade inicial dos indianos, né? Mas essa videoconferência já foi no final da presidência pro-tempore brasileira e, obviamente, o Mercosul ainda não começou a funcionar desse ano. Então, eu acho que, sim, a intenção é manifestar o nosso interesse em ter um acordo mais amplo
e ampliar substancialmente, e aqui a intenção é ampliar substancialmente mesmo, quer dizer, o objetivo é ter livre comércio, né? Um acordo de livre comércio, mas isso obviamente depende de uma outra dinâmica, que foi ao que você se referiu. Eu acho que eu não estou em condições de te dizer agora, né? Até porque o governo argentino tem um mês de idade, vamos dizer assim, um pouco mais de mês de idade, e não houve reuniões internas do Mercosul, então, enfim, não cabe a mim ficar tentando imaginar qual será a posição do novo governo argentino sobre a liberalização do comércio do Mercosul. Me parece claro que a posição do governo brasileiro e muito possivelmente de outros sócios é uma posição de liberalização, de aumentar as oportunidades, mas eu acho que, sinceramente, a ênfase e o olhar especial para a Ásia independe disso, porque nós estamos falando aí, como eu disse no início, né, 65% da população mundial, né? No caso da Índia, um país crescendo a níveis muito altos, um país que ainda tem uma estrutura talvez menos sofisticada no sentido de tamanho da classe média do que a China, então ainda com espaço para crescer imenso, né? E toda a Ásia, né, com toda essa população, com todo esse crescimento, o que significa cada vez mais uma classe média aumentada, né? Então eu acho que este é um processo absolutamente inexorável, né? E o que nós estamos vendo nesse processo que deseja o presidente da República, que tem sido implementado no primeiro ano, é um processo que todo tipo de instrumento pode ser útil, né? Então, eu lembrando que no caso da Índia nós temos acordo e queremos ampliação, no caso de Singapura, Coreia, nós estamos com negociações em andamento, né, que esperemos concluir. Estou falando só da Ásia, né, tem negociação com o Canadá também, mas estou falando de Ásia especificamente. Com o Vietnã e a Indonésia, nós lançamos um diálogo exploratório, esperemos lançar diálogos exploratórios com o Japão, e naqueles lugares onde não há uma perspectiva de negociação comercial efetiva de acordos, isso não significa ficar parado, né? Na visita da Índia, por exemplo, vocês viram a quantidade de acordos na área de agricultura, por exemplo, que seguramente levarão à diversificação das nossas exportações e aumentos. Ou então, em algumas áreas, pode-se pensar em facilitação de negócios. Agora, né, nessa visita, nós teremos um acordo de facilitação de investimentos e um acordo de previdência que, em seu conjunto, são instrumentos muito poderosos para facilitar investimentos de parte a parte. Então, essa aproximação ela tem várias possibilidades, e eu acho que nós estamos dispostos a explorar todas as possibilidades. Só pudesse detalhar um pouco dessa pauta exportadora brasileira, porque hoje é muita soja, né? A questão agrícola para a Índia. Qual pode ser o acordo ali que pode diversificar essa pauta de exportação? E a questão tributária é de evitar a bitributação? O que tem nesse sentido? Se pudesse detalhar um pouquinho mais também dessa questão da previdência, dessa... Complementando a pergunta do Clava, lembrando que a Índia é um dos países mais protecionistas do mundo. Como que seria esse acordo agrícola? Também eu queria saber. Terceira pergunta. O visto eletrônico. O primeiro passo, o senhor disse que o Brasil ainda está estudando a implementação, mas na Índia pode ter algum anúncio sobre visto eletrônico? Seria pelo menos um primeiro passo a ser anunciado para depois essa isenção completa? Rosana, do Correio. Eu queria também complementar... desculpa. Só para... Só para saber se já tem uma ideia de, se vai realmente ter alguma coisa concreta sobre os vistos ou outros acordos que podem vir a ser firmados ou que já estão pré-acordados e que poderiam ser assinados. Tem um número de quantos documentos ou tratados podem surgir desse encontro bilateral? Obrigada. A ministra Tereza Cristina irá
até com antecipação, e é possível que tenha algum acordo desse estilo mas eu acho que é menos provável do que em outras áreas, né? E ao contrário da China, onde existe, enfim, um foco muito pesado em soja, né? Não é que na Índia não tem, estou com os números aqui. O óleo de soja é importante, o açúcar foi muito importante, mas o açúcar há medidas que têm restringido o nosso acesso, mas petróleo e bruto foi de longe, como eu disse, com 35%, o principal item da nossa importação. Tudo que tem a ver com a agricultura, naturalmente, é de uma complexidade imensa, porque em grande maioria dos casos você tem requisitos sanitários e fitossanitários. Em alguns casos, como por exemplo em proteína animal, você tem que ter habilitação de estabelecimentos. Então, isso é algo que leva tempo, né? Então, eu acho que a parte da visita em que a ministra Tereza Cristina já começa antes a ter uma série de encontros com seus contrapartes, também um seminário específico sobre a agricultura pecuária, é algo nessa direção. Pecuária, obviamente, não escapa a ninguém que o nosso rebanho, em grande parte, vem de material genético indiano, né? Existe também uma possibilidade de cooperação importante nessa área, mas é algo que é de médio e longo prazo. Então, eu acho que, possivelmente, nessa visita, nós não teremos muito a anunciar como medidas efetivas, mas é importante iniciar esse diálogo e, em certos temas, nós já somos grandes exportadores para a Índia. O visto, como eu disse, enfim, eu não posso adiantar se haverá ou não anúncios específicos. Isso é um processo, né? Quer dizer, não é uma medida. Só lembrando aqui, no caso específico desses países que depois tiveram isenção unilateral, não começou com uma isenção unilateral, começou com primeiro, acho que até com Visa Centers, depois com visto eletrônico. Acho que no caso desses 3 países, se eu não estou equivocado, também teve um período de testes, entre aspas, durante a Olimpíada de 2016. Então, quer dizer, são modalidades, são cronogramas que estão sendo examinados pelo governo brasileiro, e eu não estou seguro de que haverá, enfim, anúncio específico sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não estou seguro. Mas eu quero lembrar que o objetivo central é um objetivo de extrair turistas e atrair ou facilitar a vida daqueles empresários que vêm em visitas de curta duração para fazer negócios. Este é o objetivo central, né? E que existem N modalidades ou N etapas e cronogramas que podem ser pensados. É isso que o governo brasileiro está pensando nesse momento. Os acordos, eu já citei alguns, né? Eu acho que de segurança cibernética, se não me engano, eu citei. O acordo de facilitação de investimentos, de cooperação e facilitação de investimentos, em conjunto com o acordo de previdência social. E a pergunta sobre previdência social é basicamente para você um indiano que vem trabalhar no Brasil está pagando a previdência no Brasil, para ele não ter que pagar também na Índia, senão ele pagaria 2 vezes para a mesma coisa. Então, é um reconhecimento do pagamento. Então, quando ele volta para a Índia tendo pago aqui, ele terá esse período reconhecido, portanto, evita algo nesse sentido. Dupla tributação, já existe uma convenção, e que nós estamos falando no momento da atualização dessa convenção, com vistas a adequá-la a algumas regras internacionais. Isso é um acordo possível, mas eu não sei ainda, não posso dar a garantia de que será assinado. Já falei também do acordo, alguém me perguntou dos acordos sobre cooperação na área de bioenergia. Também será aprovado o programa de cooperação em ciência e tecnologia. Tem uns 2 acordos na área de saúde, né? Uma sobre cooperação na área de saúde e ciências médicas, outra na área de medicinas não tradicionais. Isso tudo são acordos que nós estamos em fase final de negociação e que a gente espera sejam assinados por ocasião da visita. Deverão ser entre 10 e 12 acordos, mais ou menos. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Vamos saber agora. Bom, não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença de todos, especialmente os embaixadores e embaixadoras. Pergunto se tem algo a acrescentar. Não, só agradecer mais uma vez a presença de todos e nos vemos, pelo menos alguns de vocês, em Nova Delhi. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.